Vamos então à correção da atividade 7 da segunda série, enviada no dia 26/5. Então, vamos lá, uma atividade sobre a lei de Hess. Bom, a questão 1, ela diz assim: um passo do processo de produção de ferro metálico Fe é a redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Seguinte equação aqui. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, baseando-se na lei de Hess, calcule o valor de X. X é a variação de entalpia dessa equação aqui. Pessoal, utilizando a lei de Hess, eu preciso, então, através dessas três equações termoquímicas, chegar na equação global que ele me deu, que ele quer que eu calcule aí a variação de entalpia. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer com que eu consiga, a partir dessas equações, chegar nessa. Observem, aqui é somente Fe mais CO. Só que aqui, nas equações termoquímicas anteriores, eu tenho uma presença de O2, CO2, do Fe2O3 e do Fe3O4. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que eliminar eles, eliminar, entre aspas, para que eu chegue nessa equação global aqui. Então, eu tenho que forçar com que a soma dessas equações, dessas primeiras equações, me dê como resultado esse aqui. Então, o que eu consigo fazer para que isso aconteça? Aquilo que está no meu reagente, eu consigo cortar aí com o que está no meu produto. Por exemplo, aqui, eu tenho 2 CO2, tá vendo? 2. E aqui eu tenho 3. Então, eu consigo cortar esses dois aqui e aqui, porque estão nos reagentes, outros nos produtos. Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 2. Eu preciso cortar eles. Não. É exatamente o que eu quero, que tenha somente um CO2 aqui no produto. Então, se eu cortar aqui, tira esses dois, e aqui tira 2 e fica somente um CO2. Ok. Só que se você verificar, você também precisa cortar aqui esse Fe. Então, vou fechar aqui. Essa eu vou resolver um pouco mais detalhada, para dar uma entendida, nas próximas eu faço direto. Então, esse Fe aqui, ele também precisa cortar com esse Fe que tá aqui. Porque não tenho nenhuma deles aqui na minha reação global. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse aqui por 2. E aí eu consigo cortar os dois Fes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar essa equação inteira por 2. Então, multiplicando essa equação por 2, aqui 3 vezes 2, ao invés de 3, eu vou ter 6. Aqui 2, aqui 2 e aqui 2. E lembrando, eu também tenho que multiplicar esse aqui por 2, tá? Vou deixar para multiplicar no final. Vou multiplicar logo, né? O resultado aqui, então, 2 vezes 36 vai dar menos 72, tá? Mantém o sinal porque a gente só multiplicou. Ok, então, agora eu consigo, então, cortar o Fe, tá vendo aqui, com esse aqui. Olha que legal, eu consigo cortar eles. Porque tem 2 de um lado e 2 do outro. Ok, fechou? Vamos ver então. Só que agora a gente... Vamos pro próximo. O próximo é o Fe2O3. Fe2O3, que eu também preciso eliminar, porque ele não tá na minha reação global. Aqui tem 3 e aqui só tem 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa de cima por 3. Então, vou multiplicar ela inteira por 3. Então, aqui fica 3. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Ok. Então, vamos ver aqui quanto que a gente consegue cortar, então. Bom, o FeO3 tem 3 aqui, 3 aqui, tá vendo? Consigo cortar eles. Então, cortei, eliminei. E agora, eu preciso, então, verificar o que mais que dá pra gente eliminar e cortar. Olha aqui, o Fe.
Tenho 6 aqui. Opa, eu escrevi errado. Aqui é FeO, tá? Deixa eu corrigir, porque senão a gente ia tirar esse FE daqui e ia dar tudo errado. Então, vamos lá. FeO. Consertei. E aí, eu tenho aqui, sobrou FE, sobrou FeO. Eu preciso, então, eliminar o CO daqui dos meus reagentes. Então, eu tenho aqui, se eu somar esses dois, eu tenho 3 CO2 e aqui eu tenho 9. Se eu cortar esses 3, 9 menos 3 dá 6 CO2. Então, no final, eu vou manter... Ah, falta ainda o CO. Aqui são 9 e aqui tem 3. Vamos fazer a mesma coisa. Eu corto esses 3, 9 menos 3 dá 6 CO. Olhem só, no final eu vou ter 6 FeO, tá vendo que é a única que sobrou aqui, mais 6 CO, que forma 6 Fe, mais 6 CO2. Estão vendo? Ah, um detalhe muito importante que eu acho que alguém aí prestou atenção. Se eu multipliquei por 3 aqui, a entalpia também tem que ser multiplicada por 3. Então, aqui eu tenho menos 75, ok? Pessoal, então eu chego nesse resultado aqui final, ok? Se vocês efetuarem a soma da entalpia, eu vou colocar aqui embaixo, menos 75, menos 72, mais 47. Vocês vão chegar no resultado de menos 100. Mas, observem, não é... apesar de eu ter os mesmos elementos, ele não tá na mesma proporção. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou ter que dividir tudo por 6 para chegar aqui na forma da reação global que ele me pediu, ok? Quando eu dividir tudo por 6, aí sim eu vou chegar aqui nesse valor. Então, para eu descobrir, então, também aqui a variação de entalpia aqui, se eu tinha como resultado 100, aqui também vai ser dividido por 6. Deixa eu colocar desse lado. Então, essa aqui tem que ser dividido por 6, pra gente chegar ali. E aqui também. No final, eu tenho que a minha variação de entalpia é igual a menos 16,67 aproximadamente. Ok? Ficou meio bagunçado, mas eu acho que dá para vocês entenderem aí. Bom, próxima equação, próxima questão, pagando, questão 2. Vamos continuar. Questão 2. Questão 2. Dadas as seguintes equações termoquímicas, então vou colocar aqui as equações. 2H2 mais O2, que forma 2H2O. A próxima, N2O5 mais H2O, que forma 2HNO3 e meio N2 mais
3,5 de O2 mais 1,5 de H2, que forma HNO3. Vou colocar aqui as variações de entalpia. Na 1 é menos 571,5, na 2, menos 76,6, na terceira, menos 174,1. Ok. E aí ele pede, baseando nessas equações, determine o valor da variação de entalpia da seguinte reação. Então, aqui ele quer 2N2 mais 5O2, que forma 2N2O5. E ele quer, então, a variação de entalpia aqui. Pessoal, para poder resolver essa aí, a gente precisa, então, que tenha como produto, único produto, N2O5. Primeira coisa que eu encaro aqui é que desse lado aqui eu não tenho nenhum produto que seja N2O5. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar no lado dos produtos N2O5. Como que eu faço isso? Invertendo essa equação. Então, foca aí que eu vou inverter essa equação aqui para poder a gente conseguir chegar no resultado que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Vou inverter essa equação. Invertendo a equação, vou escrever de azul para mostrar que a gente inverteu. Eu vou ter o seguinte: HNO3, que forma N2O5 mais H2O, ok? Então, a gente conseguiu inverter N2O5, invertir e ficou tranquilo. Ficou tranquilo? Se vocês observarem, não ficou, porque eu preciso de 2 desse lado e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer a mais aí? Multiplicar aqui por 2. Antes disso, se eu invertir o sinal, se eu invertir a minha equação, eu preciso inverter o sinal aqui, ok? E eu vou multiplicar, então, essa equação inteira por 2. Então, aqui fica 2, 2, 2. Lembrando que eu também tenho que multiplicar isso aqui por 2. Então, multiplicando por 2 vai ser igual a mais 153,2. Ok? Agora sim, eu vou conseguir, então, ter 2N2O5 aqui. Beleza? Bom, o outro detalhe é que eu tenho água aqui, H2O aqui, e do lado dos reagentes eu não tenho nenhuma para poder cortar aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a primeira equação também. Observem, essa primeira equação também vou ter que inverter para que eu tenha H2O do lado dos reagentes para eu conseguir cortar aqui. Então, vamos então inverter a primeira equação. Primeira equação, vamos inverter ela também. Então, fica H2O, 2H2O, que forma 2H2 mais O2. Se eu invertir a minha equação, meu sinal também vai ser invertido. Então, olha, eu já consigo cortar, então, H2O, tá vendo aqui? Tem 2H2O, consigo cortar aqui 2H2O. Beleza? E aí, ó, fica aqui o 2NO5, né? Ok. Só que aí, o que eu vou precisar também? Deixa eu só colocar aqui entre parênteses esse 2, para entender que eu multipliquei ela inteira. O que eu vou precisar também? Um detalhe muito importante que eu não vi. Se eu multipliquei tudo, aqui tinha 2, então vai ficar 4, tá, gente? Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Então, aqui é 4. Antes da gente inverter, aqui tinha um 2HNO3. Nós invertemos e eu esqueci de colocar o 2 aqui.
E aí, quando a gente multiplicou tudo por 2, aqui ficou 4, tá? E aí, para eu poder tirar esse HNO3 desse lado aqui, eu vou ter que também multiplicar esse aqui. Só que agora vai ser por 4. Então, vamos multiplicar tudo aqui por 4. 4 vezes meio dá lá 4 dividido por 2. Então, eu vou apagar aqui, tá? 2, né? Aqui, 4 vezes 3 dividido por 2 dá 6 O2. E aqui, 2 H2 e 4 aqui. Beleza, HNO3, então eu consigo cortar também. HNO3 desse lado aqui, então cortamos ele. O que falta cortar? 2H2 e o O2. 2H2. Eu tenho 2H2 aqui e 2H2 aqui, então simplesmente cortei. Beleza? E agora falta o O2. Eu tenho um O2 aqui e tenho 6 O2 aqui. Quando eu cortar esse some, aqui fica com 5 O2. Resultado, então, eu tenho como resultado a equação global que ele me deu. Beleza? E agora é só calcular, então, a variação de entalpia. Então, variação de entalpia vai ser a soma das entalpias de cada um deles. Então, 571,5 mais 153,2 menos 174,1, que dá 28,3. Beleza, pessoal? A resolução é um pouquinho longa, mas não é complicado assim, tá? Então, você vai... É claro que a gente fez mais rápido aqui, talvez você não tenha tido esse raciocínio tão rápido, mas é exercitando que vocês vão pegando, tá? Então, vamos lá para a questão 3. Questão 3. Uma questão da FGV. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para redução da produção de poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é CO mais meio O2, que forma CO2. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, e aí eu vou colocar aqui as reações. Então, eu tenho C, e aí eu vou colocar só o C, mas na questão tá C grafite, tá? Mas eu vou colocar, vamos colocar logo, né? C graf mais meio O2, que forma CO, variação de entalpia igual a menos 26,4. E aqui, C grafite mais O2, que forma CO2, variação de entalpia igual a menos 94,1. E ele quer lá que calcule o valor da variação de entalpia da reação inicial. Reação inicial é CO mais meio O2, que forma CO2. Então, ele quer essa variação de entalpia aqui. Pessoal, só tenho duas equações, o que torna um pouquinho mais fácil aí o nosso trabalho. Bom, para que eu tenha o CO desse lado aqui nos reagentes, eu vou precisar, então, inverter a minha primeira equação para isso acontecer. Então,
Vamos lá inverter essa primeira equação. Invertendo a primeira equação, então eu tenho CO, que forma C mais meio O2. Se eu invertir a minha equação, eu também tenho que mexer aqui no sinal da variação de entalpia. Então, fica positivo. Agora, então, eu tenho CO nos reagentes e o CO2 aqui tá nos meus produtos e eu preciso, então, ver o que eu consigo cortar. Então, C grafite tem um aqui nos produtos, consigo cortar ele. E o O2, aqui eu tenho um e aqui eu tenho meio. Quando eu cortar, aqui fica meio. E aí, temos como resultado final a nossa equação global aqui de baixo. Então, calculando aí variação de entalpia, fica 26,4 menos 94,1, que dá menos 67,7, que é o valor da variação de entalpia que ele pediu. Tranquilo? Bom, questão 4, então, vamos lá. Estamos chegando ao final da nossa correção da atividade 7. E eu acredito que vocês já tenham pegado aí no jeito, conseguido entender como fazer esses cálculos. Então, questão 4. O elemento químico tungstênio é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, muito utilizado na esmíria, lixas, para metais, etc., pode ser obtido pela seguinte reação. E essa é a reação global que ele quer que a gente descubra. A partir das reações a seguir, calcule a variação de entalpia de formação do WC, que é o carbeto de tungstênio. Então, vou escrever aqui a equação, as equações e a equação global que ele quer que a gente descubra aí o valor da variação de entalpia. Então, W mais 3 meios O2, que forma WO3, variação igual menos 840. Aqui, C grafite mais O2, que forma CO2, variação de entropia igual a menos 394. E a última, WC mais 52O2, que forma WO3 mais CO2, variação de entropia igual a menos 1196. E aí ele quer que a gente descubra a reação global C grafite mais W, que forma WC. E aí ele quer a variação de entalpia aqui para essa reação. Então, vamos analisar um pouquinho aí. Eu preciso que nos meus produtos só tenha WC. Observem, eu não tenho WC aqui. Então, qual o primeiro ponto que eu preciso fazer? Inverter a última equação, né? Para que o WC apareça aqui nos meus produtos. Então, vamos lá inverter essa equação. Invertendo, vou colocar de azul, como eu fiz nos outros exemplos. Fica WO3 mais CO2, que forma WC mais 5
meio, O2, ok? E aí eu consigo chegar com W3, WC desse lado. Bom, vamos ver o que a gente já consegue cortar aqui. Eu tenho o WO3 que eu não quero que esteja, mas que eu consigo cortar aqui. Então, cortei ele. Outro detalhe. Eu tenho o CO2 também desse lado, que eu consigo cortar aqui também. Então, cortei aqui o CO2. O que sobra? O O2. E aí, alguns podem ficar na dúvida e, ai meu Deus, tá em fração, o que eu vou fazer? Pessoal, coloca aí no cantinho, calcula aqui, ó, quanto que dá essa soma. Então, vou colocar aqui no lado, pra quem não lembra, é 1 mais 3 sobre 2. Então, coloco aqui, 2 mais 3 igual a 5 meios, ok? Resolvendo aqui essa soma de fração aí, fração com número inteiro. Então, eu sei que aqui dá 5 meios. Então, se eu tenho 5 meios aqui, eu consigo cortar, tá? 5 meios, cortei. E agora eu chego, então, no resultado que eu precisava. O resultado que eu precisava é exatamente C grafite mais W, que forma WC, que é essa aqui. Então, o que falta? Só somar aí as minhas variações de entalpia. Só que tem um detalhe que eu esqueci de mudar antes. Esse sinal aqui foi invertido, porque eu inverti essa equação, então eu tenho que inverter o sinal também, tá? Espero que vocês tenham lembrado disso aí e me alertado aí. Vamos lá. Menos 840, menos 394, mais 1.196, que dá resultado menos 38. Ok? Fechamos então questão 4. Vamos então para a última questão, questão 5. Finalizando então a atividade 7, correção da atividade 7. Questão 5. Uma questão bem tranquila também aí para resolver. É uma questão adaptada da Unicamp, então vamos lá. Grafite e diamante são formas alotrópicas do carbono, cujas equações de combustão são apresentadas a seguir. Então, aqui eu tenho C grafite mais O2, que forma CO2, variação de entalpia igual a menos 393,5. E aqui, C diamante mais O2, que forma CO2, variação de entalpia igual a menos 395,4. E aí, o que ele quer? Calcule a variação de entalpia necessária para converter 1 mol de grafite em diamante. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente converta 1 mol de grafite em diamante. E aí, ele quer que a gente calcule aí a variação de entalpia disso aí. Mais fácil que isso, eu não sei o que é, né, gente? O que você precisa fazer aí já de cara? Colocar esse diamante para esse lado. E aí, eu preciso inverter essa segunda equação. Opa, apaguei aqui nosso tracinho. Então, vamos inverter aqui a segunda equação, que fica... Então, fica CO2, de forma C diamante, mais O2. Quando eu inverto aqui o sinal também. E aí, agora eu corto aquilo que dá para cortar. Então, O2 com O2
CO2, CO2 e fico somente com C grafite, que forma C diamante. Então, agora é só calcular a variação de entropia. Então, variação de entropia vai ser igual à soma das duas. Então, menos 393,5 mais 395,4, que dá 1,9. Beleza? Com isso, finalizamos, então, a correção da atividade 7.